Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Administrativo, aqui focando a banca do SESP, SEBRASP, tema Responsabilidade Civil do Estado. Esse tema é um tema que tem muita frequência nas provas, cai bastante aquela parte da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Se a responsabilidade civil do Estado ela é fundada na teoria do risco integral, na teoria do risco administrativo, vocês costumam perguntar também, quando é que ela é objetiva, quando é que ela é subjetiva, qual é a responsabilidade dos servidores públicos, como é que é a responsabilidade de uma concessionária de serviços públicos. Então o tema é pertinente, tá? Já peço a você para abrir comigo a sua Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que você vai ler a seguinte redação. Diz assim, mais ou menos assim, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado um direito de regresso nos casos de dolo, nos casos de culpa. É basicamente isso que prega a nossa Constituição, fundamentando a responsabilidade civil do Estado objetiva na teoria do risco administrativo. Beleza? Responsabilidade civil objetiva. Conduta, nexo causal e dano causado, tá? Conduta, o ato, nexo causal e dano causado, que é o resultado. Na responsabilidade civil subjetiva, conduta, o ato, nexo causal ou nexo de causalidade, dano ou resultado. Só que surge um quarto elemento, que é o elemento subjetivo. Elemento volitivo, ou seja, dolo ou culpa. Ou seja, na responsabilidade civil subjetiva é ali necessário comprovar o dolo ou a culpa para você responsabilizar o Estado. Ele pode te perguntar, quando é que se aplica hoje no Brasil a responsabilidade civil subjetiva? Omissão do Estado, falta do serviço, omissão do Estado e a responsabilidade dos servidores. Na ação regressiva, você vai trabalhar a responsabilidade civil subjetiva, tá bom? Atualmente, para se responsabilizar o Estado, vamos ficar com 37º, normalmente é o que cai na prova. Responsabilidade civil objetiva do Estado, não preciso comprovar dolo, não preciso comprovar culpa. Exemplo, tiroteio dentro de uma comunidade, mata uma pessoa que estava naquela comunidade, depois de uma perícia, constata-se que o projetil de arma de fogo extraído da vítima saiu da arma de um agente do Estado. Ou seja, conduta, disparo, dano, morte. O projetil, o PAF, saiu da arma de fogo. Tem nexo de causalidade. Regra, responsabilidade civil do Estado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão. A gente vai começar aqui com a questão de 2020, lá de Alagoas, auditor, cargo de auditor. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. A condenação do Estado em ação indenizatória, ajuizada em ação de dano causado por servidor público, enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta. Aí está errado. Está errado por quê? Porque quando você trabalha com ação regressiva, você trabalha com a responsabilidade civil subjetiva.
E a subjetiva depende do elemento dolo, depende do elemento culpa. Dolo ou culpa. E aqui está dizendo que independe. Questão maldosa. Independe para responsabilizar o Estado. Para responsabilizar o agente, depende de dolo, depende de culpa, tá bom? Então, questão 1 já foi. Questão 2. Também CESP 2020, acerca da responsabilidade civil do Estado de improbidade administrativa, julga o item seguinte. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetivo, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. É o clássico. Eu não posso me dar o luxo de perder uma questão dessa. Ou seja, responsabilidade do Estado objetiva, responsabilidade do agente subjetiva, gabarito certinho. Questão 3. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julga o item a seguir. A culpa recíproca da vítima é a causa excludente da responsabilidade do Estado. O que é culpa recíproca? É aquela culpa concorrente. Né? Pensa comigo, uma viatura da polícia militar avança o sinal vermelho e bate no carro de um particular que está estacionado em local proibido. A culpa do Estado em avançar o sinal? A culpa do Estado em avançar o sinal. A culpa da vítima, do particular, em estacionar em local proibido? Também. Se a culpa dos dois, culpa recíproca, culpa concorrente, a responsabilidade civil do Estado não é excluída. A responsabilidade civil do Estado ela é reduzida, ela é atenuada, é uma causa atenuante de responsabilidade civil do Estado. Mas, Barroso, quando é que vai excluir a responsabilidade civil do Estado? Vai excluir nos casos de culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, você vai afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado. Você vai romper ali, basicamente, com o dever de indenizar por parte do poder público, ok? Há outros casos de exclusão de responsabilidade civil objetiva que eu sugiro você pegar nossa apostila, pegar o seu livro de direito administrativo e dar uma lidinha para você aprofundar. Normalmente, atos de multidão, já caiu em prova de concurso, normalmente eles colocam a culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade civil do Estado, e a culpa concorrente da vítima, que atenua a responsabilidade civil do Estado. Então, essa questão número 3, ela está errada. Questão 4. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julga o item a seguir. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares, somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa. Aí está errado, né? Gabarito errado. Por quê, Barroso? Porque independe de dolo ou culpa. A responsabilidade também das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos é objetiva. É objetiva. E se é objetiva, 3 elementos: ato/conduta, nexo de causalidade e resultado, que é o dano. Não tem o 4º elemento presente na responsabilidade civil subjetiva. Lembrando, cuidado com esse tema que o STF já julgou sobre a morte de detentos em estabelecimentos prisionais. Morte de detento em estabelecimentos prisionais gera responsabilidade civil do Estado objetiva, pela teoria do risco administrativo, tá? Pela teoria
do risco administrativo, ok? E a última questão, questão 5, historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram teorias de responsabilidade subjetiva. Atualmente encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Para você que está acompanhando com as minhas apostilas, a sua caminhada para o concurso, ou um livro que você tiver, você vai encontrar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Pelo menos os 4 períodos em que o Estado não respondia pelos seus atos e responsabilidade, até que surgiu um caso na época da criança Agnès Blanco, lembram? Está lá na apostila, está nos livros. Agnès Blanco, na França, na cidade de Bordeaux. Agnès Blanco tinha 5 anos de idade e teve a sua perna amputada por uma vagonete, né, de uma companhia de fumo na cidade de Bordeaux, na França. E a partir desse momento, começou-se a questionar, ali, século XVIII, 1800 e alguma coisa, século XIX, melhor dizendo, você tem ali um marco inicial para responsabilizar o Estado, num segundo momento, quando você trabalha com a responsabilidade subjetiva do Estado, o Estado respondendo nos seus atos de gestão. José dos Santos Carvalho Filho nos ensina isso no livro dele, tá? Se for um ato de império, o Estado continua irresponsável, tá? Ou seja, o segundo momento é a responsabilidade com culpa do Estado, que você vai ter que dividir. Se for ato de império e responsabilidade do Estado, se for ato de gestão, responsabilidade civil do Estado, tá? Aí você avança para um terceiro momento, a responsabilidade subjetiva do Estado, que vigeu até 1946. E aí, de 46 até os dias atuais, está sedimentado, olha a palavra da UNB, sedimentada a responsabilidade civil objetiva do Estado. Por isso que essa assertiva, o gabarito está correto, está certo. Tranquilo? Beleza? No mais, dá uma lida aí no seu material. Responsabilidade civil do Estado é um assunto que normalmente cai nas provas, tá? Obrigado aí pela paciência de todos, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, galera!